Olá, quinta-feira, dia 21 de agosto, Estação Cultura está entrando no ar com muita arte e informação. Hoje vamos falar do espetáculo Um Ensaio sobre a Cegueira, do Grupo Galpão. Também preparamos uma reportagem sobre a exposição Pensar com as Mãos, que está na Fundação Vera Chaves Barcelos. Já o som, ao vivo aqui no estúdio, é com o grande violonista Lúcio Yanel. E uma das importantes companhias de teatro do Brasil, o Grupo Galpão, aterrissou este mês aqui na capital gaúcha para a apresentação de 2 espetáculos e também para realizar oficinas formativas. Quem está aqui para conversar com a gente é o ator e um dos fundadores do grupo, Eduardo Moreira. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, e já está acolhido aqui, né, pelos porto-alegrenses. Vocês já vêm há alguns dias trabalhando na capital. Já teve o Cabaré Coragem, né, encenado no final de semana passado. Isso. E agora tem expectativa, né, para o próximo espetáculo. Não, a gente sempre é muito bem acolhido aqui em Porto Alegre. A gente estava comentando isso desde final da década de 80, que o Galpão, que tem 43 anos de existência, sempre vem a Porto Alegre, sempre é recebido com muito calor, muita alegria pelo público, e estamos agora trazendo esses nossos 2 últimos espetáculos, além dessas oficinas. Então tem uma troca grande com o público, com a classe artística da cidade. E Porto Alegre é uma cidade que realmente sempre nos recebe de braços abertos. Acho que tem 2 espetáculos que são diametralmente diferentes, né? O Cabaré Coragem, que é uma festa, uma grande celebração da alegria, que foi um espetáculo feito logo depois da pandemia, né? Daquele sufoco da gente preso em casa, e depois a gente faz essa grande festa compartilhada com o público. E um outro espetáculo que tem um peso mais dramático, que é a história, né, de uma pandemia de cegueira branca, que é relatada pelo José Saramago. É um romance dos mais importantes da língua portuguesa. O Saramago... É o que a gente está acompanhando ali, né? Exatamente, exatamente. Essa é a montagem que ele escreve em 95, portanto o romance está fazendo 30 anos. E é, de fato, assim, um ápice da obra, né, do Saramago, esse autor tão importante da língua portuguesa, que a gente traz para o teatro nessa adaptação do Rodrigo Portela, que é também o diretor do espetáculo. A gente está acompanhando ali os instrumentos ao vivo, né? Porque a música ela traz também uma carga cênica, dramática, né? Ela compõe o espetáculo. A música é um elemento muito importante do espetáculo, porque ela além de compor a trilha, ela compõe a dramaturgia do espetáculo, né? A música fala muito sobre o que é a adaptação, o que é o texto do ensaio sobre a cegueira. E como é uma característica do próprio Galpão, né, que os espetáculos são sempre muito musicais, os atores tocam e cantam em cena, as músicas são executadas em cena, ao vivo, né? Então isso traz um elemento também de proximidade com a plateia, que é muito importante para o nosso trabalho. Falavas, né, da essência do espetáculo, que aborda essa cegueira, né, uma comunidade ali que começa a ser acometida, né, por essa cegueira, e tem muita relação, né, apesar de ser uma obra de 95, né, como tu disseste, ela fala muito sobre os tempos de hoje também. Muito, né? muito. Eu acho que o ensaio sobre a cegueira, num certo sentido, ela se tornou uma obra mais atual ainda do que quando foi escrita, né? Quer dizer, o Saramago não tinha essa perspectiva, nenhum de nós tínhamos na década de 90 de que viveríamos uma pandemia, né, que foi a Covid-19, e que depois revisitar a obra, depois de ter vivido, o mundo inteiro ter vivido uma pandemia, dá uma outra dimensão para a obra também. E eu acho também tudo que a gente está vivendo em termos dos algoritmos, da manipulação das redes sociais, das fake news, da criação, né, enfim, de um movimento que explora muito essa coisa das redes sociais e das fake news como um projeto de dominação, de poder.
é assombrosa como que o ensaio sobre a cegueira se transformou mais e mais numa obra atual e que fala muito para os nossos dias, né? Então, nesse sentido, é uma obra, e eu acho que essa versão que o Galpão está trazendo com a direção do Rodrigo Portela, ela traz muito essa visão crítica desse momento no mundo, especialmente também no Brasil, que a gente está vivendo. A gente falava, né, da trajetória do Grupo Galpão, aí, mineiro, né, um grupo que tem uma interação com o público aqui do Rio Grande do Sul muito grande, aí, há cerca de 4 décadas, né, desde a sua fundação. E uma das características fortes também é a interação com o público, né, essa sintonia, né, com a plateia, que é interativa também, inclusive tem ingressos, né, Ingressos com um conteúdo de experiência. Explica um pouquinho como é que funciona. Tanto no Cabaré, né, que foi o primeiro espetáculo que a gente trouxe dessa vez, e que o público é convidado também a subir ao palco e fazer parte do Cabaré, né? No ensaio sobre a cegueira, a gente também tem esse ingresso experiência, que as pessoas compram ele e participam com a gente dessa porque tem uma parte na história, na trama, né, do Saramago, que os cegos ou as pessoas acometidas por essa pandemia, né, elas são confinadas num manicômio, e esse manicômio ele vai sendo tomado, assim, ele vai superlotando, né? Então o público é chamado também e de certa maneira cria uma massa humana em cena que compõe muito essa superlotação desse manicômio, né? Então, o espetáculo ele tem uma participação da plateia, a gente trabalha com essas pessoas em cena, elas compõem a cena junto com a gente, e que dá uma característica muito performática ao espetáculo, né? Porque cada dia é uma plateia diferente que sobe a cena e que compõe o cenário desse manicômio superlotado com a gente. Eu acho que é uma característica bem forte do trabalho do Galpão, né? O Galpão nasce na rua e tem um trabalho sempre de muita comunicação direta com o público, a gente explora essa relação público-plateia, palco-plateia, o tempo inteiro no nosso trabalho, de diferentes maneiras, né? Desde uma maneira indo para a rua, mas também quando faz espetáculos no palco, né? Como a gente está fazendo agora no Simões, que exploram diferentes modalidades ou perspectivas de relacionamento com o público. Isso eu acho que traz também um aspecto muito curioso para o trabalho. Uma riqueza, sem dúvida. Eduardo, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura, uma alegria te receber. Voltem sempre aqui a Porto Alegre, venham nos visitar no programa também. Obrigado, agora, querida. Oportunidade, então, para conferir um ensaio sobre a cegueira, sexta e sábado, às 8 horas da noite, no domingo, às 18, um pouco mais cedo, como o Eduardo já tinha mencionado, ali no Teatro Simões Lopes Neto, que está lindíssimo, na Riachuelo 1089, está ali o endereço, ingressos também na tela, teatrosampedro.com.br. Para conhecer mais aí do trabalho do Grupo Galpão, tem o perfil no Instagram, o @Grupo Galpão, e também o site está ali na tela, grupogalpão.com.br. Venham nos assistir, estamos esperando vocês lá. Com certeza será uma linda experiência. Obrigada, até uma próxima. E vamos agora para a primeira participação musical do programa. Temos a honra de ter aqui com a gente o mestre violonista Lucianel. Hoje à noite, no Teatro Túlio Piva, tem o lançamento do projeto O Violão Pampiano de Lucianel. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho, agora a gente vai de música.
maravilha, Lúcio Anel, que prazer, que honra, daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E vamos agora de artes visuais. A repórter Clarissa Lima foi conferir uma exposição bem bacana que está na Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão. Confere aí. A mostra inédita apresenta cerca de 70 obras em diferentes linguagens e materialidades, como peças em cerâmica, tecido, papel, xilogravura e fotografias. É uma homenagem à trajetória da artista gaúcha Marlis Ritter, de 83 anos, explica a curadora Fernanda Albuquerque. Essa exposição ela traz tanto trabalhos recentes da Marlis, quanto faz uma panorâmica em relação à obra dela, trazendo trabalhos de distintas temporalidades e também de distintas materialidades e linguagens. A gente vê aqui um conjunto muito expressivo de cerâmicas, que é o material da Marlis por excelência, mas a gente vê também xilogravuras, a gente vê livros de artista, trabalhos em quilt, trabalhos em papel, colagem. Então, a gente consegue trazer um olhar muito generoso, digamos assim, em relação à obra dessa artista brasileira, gaúcha. O título da exposição, Pensar com as Mãos, faz uma referência aos afetos e pensamentos que influenciam o processo criativo da artista. Esse título nasce de um escrito da própria Marlis, num livro de artista que ela faz especialmente para essa exposição, que é o Escritos Guardados. E ali ela faz diversas reflexões sobre os trabalhos dela, traz impressões, histórias, memórias, e ela fala nessa ideia de que ela pensa com as mãos. Porque algo muito importante no trabalho da Marlis Ritter é que, primeiro, que ela trava longos diálogos com os materiais dela. São trabalhos sempre que tomam tempo, que levam tempo. Ela diz, eu não gosto de nada que rapidinho se faz. Eu gosto de curtir esse tempo. E esses trabalhos, então, têm algo de repetitivo no seu fazer, como as lentilhas, como o trigo em cerâmica, como as batatas, como as latinhas de sardinha, mas tem um gesto também aí meditativo de pensar, de elaborar memórias, de elaborar lembranças, de se colocar diante da sua vida. E eu acho que venha daí essa ideia de pensar, elaborar com as mãos, refletir com as mãos. As obras que circundam todo o Salão dos Pomares da Fundação Vera Chaves Barcelos são uma oportunidade de o público conhecer a poética visual de Marlis Ritter. A Marlis é uma artista que, de certa maneira, joga luz sobre aquilo que passa despercebido pela gente. Sobre as ranhuras, por exemplo, de uma tabuinha de cortar pão, sobre o formato de uma lentilha, as colorações, sobre as memórias e a relação que a gente tem em relação à nossa história, às nossas memórias, ao nosso tempo vivido. Então, acho que é uma artista que nos emociona muito diante do simples da vida, diante daquilo que é muito comezinho, de certa maneira, mas que ganha luz, que ganha destaque, que ganha afeto, que ganha tempo. Ela nos convoca a observar esses trabalhos com esse mesmo tempo dilatado que eles levam para ser confeccionados. A exposição reúne obras do acervo da Fundação Vera Chaves Barcelos, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, da Ocre Galeria e da coleção da própria artista. Visitações podem ser feitas até dezembro, de terça a sábado, das 9h30 até às 17 horas, na rodovia Tapir Rocha 8480, em Viamão. Que legal, bela oportunidade aí para conhecer esses trabalhos. E agora é a hora da nossa agenda cultural para o final de semana que está chegando. Tem muita coisa legal, olha aí. A banda Tum Toin Foin se apresenta pela primeira vez no GRES hoje, a partir das 9h. O repertório traz a contação de histórias através do som, com arranjos autorais e versões de artistas como Bjork, Tom Zé e Chico Buarque. Ingressos pelo Simpla.
leva as mãos até o rosto, como se quisesse arrancar toda aquela brancura. Olha para as mãos. Nesta sexta-feira, o Grupo Galpão apresenta o espetáculo Um Ensaio sobre a Cegueira no Teatro Simões Lopes Neto, a partir das 8 da noite. A montagem é uma adaptação da obra do escritor português José Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. A direção é de Rodrigo Portela, ingressos pelo site do Teatro São Pedro. Tá bem bom isso. Eu vi tudo agora, eu vi a casa, vi tudo. E tem atração internacional. O baixista, produtor e cantor norte-americano Thundercat se apresenta no Bar Opinião no sábado. O vencedor do Grammy mescla elementos do funk, do soul e do hip hop para construir seu repertório autoral. É a partir das 9 da noite, ingressos pela plataforma Ticketmaster. A agenda está bastante recheada aí para esse final de semana. A gente volta daqui a pouquinho, faz um rápido intervalo agora. Na sequência, mais Estação Cultura. Que maravilha! Lúcio e Anel, chegou a hora do nosso bate-papo musical aqui no Estação Cultura. Nós vamos conversar também com o José Daniel dos Santos, autor deste livro, O Violão Pampiano, de Lúcio e Anel, que faz parte do projeto com o mesmo nome, que homenageia o Lúcio e Anel. Também tem um audiobook
e o podcast. Eu estou com o livro aqui em mão. Seja muito bem-vindo, Daniel. Um prazer te receber. Lúcio, um privilégio ter a tua presença aqui no Estação Cultura também. Falar um pouquinho desse projeto que é grandioso, né? Tal qual a obra e a trajetória, né, de Lúcio e Anel, Daniel. Boa tarde, Paula, telespectadores da Estação Cultura. É uma alegria enorme, né? A gente está aqui junto com o Lúcio celebrando, né, essa trajetória de vida tão importante, né, para a nossa cultura regional, né? Se pensar que quando eu nasci, o Lúcio já estava no Rio Grande do Sul fazendo essa guitarra pampiana ecoar. Não espalhe. Ele é um guri. Então estamos muito felizes, né, na verdade, essa é a segunda edição do livro, mas que faz parte de um projeto ainda maior, né, que está entregando agora vários produtos culturais, né, através de uma edital da Lei Aldir Blanc, né, é importante registrar isso. Então, a segunda edição do livro com 1000 exemplares, né, que tem uma parte que vai ser doada para a biblioteca de escolas públicas, né, de universidades do estado, e além disso, está indo ao ar hoje, né, o podcast com a série E Anel e Seus Tempos. É uma série de 10 episódios, uma parceria exclusiva com o Acervo do Violão Brasileiro, que é o maior portal de violão do país, né, que está levando para outras regiões do país um pouco da história do Lúcio. Então vai ao ar hoje, né, o E Anel e Seus Tempos no portal do Acervo, e também o audiobook, né, que é o livro narrado contando essa história, né, uma parceria com a Streaming Sul, né, um portal dedicado à cultura aqui do Sul, que vai permitir então, né, que outros públicos, né, contemplando a questão da acessibilidade, possam conhecer a história do Lúcio e a gente fazer com que possa chegar ainda mais longe, né? mais longe do que já chegou. Então, enfim, tudo isso é para celebrar, né, a trajetória do Lúcio, além dos shows, né, como tu citaste, hoje à noite, né, aqui no Túlio Piva, semana que vem, dia 28 em Caxias do Sul, Teatro Pedro Parente. Então, enfim, uma grande celebração. Radicado, que né? onde o Lúcio está radicado. Atualmente, o Lúcio Anel uma grande hoje celebração. Moro lá já faz 16 anos que morava em Porto Alegre, não? Morei quase 30 anos em Porto Alegre. E agora quase 16. Perdão, eu vou ficando nas datas, atrasando. Mais de 17 anos que já estou, quase 18. Quanto tempo lá, Serra Gaúcha ali, então Sim, nada sim. mais justo do que, né, Terra celebrar maravilhosa. também em Caxias do Sul. Terra com o maravilhosa, gente gringada maravilhosa, todos maravilhosos realmente. A Serra Gaúcha é um orgulho nosso, sabe? Como são todos os pedacitos desta terra gaúcha, não? Sem dúvida. E dia 28, então, na próxima quinta-feira, tem quinta-feira hoje aqui em Porto Alegre, no Túlio Piva, e na quinta-feira da semana que vem Sim, lá. sim. Apenas, se me permite, com todo respeito, professor Daniel, José Daniel, não é no Pedro Parente, é no Teatro das Etnias, um teatro muito bonito que está bem no centro de Caxias do Sul, na frente do Fórum Municipal. Fácil de localizar também. Fácil, por isso estou dando esse detalhe. Fácil. Com certeza vai lotar o teatro lá também. Já né? lotou? Olha só. Então tem que ser, o pessoal tem que chegar na fila ali para ver se alguém desistiu, teve algum imprevisto e tentar uma acomodação. Ou senão vai ter que fazer uma outra edição, hein, Lúcio? Já que é a tua terra lá, agora tá morador de Caxias, vai ter que arranjar um outro dia na agenda. Será um prazer. Penso percorrer o estado todo com este projeto, que não é um projeto que me pertence a mim, me pertence sobre ideias, né? Dar as ideias, dizer, eu gostaria de fazer isto. E quem colocou no papel e na prática é o José Daniel Teles, não? Este professor que está bem do teu lado, que é uma cabeça maravilhosa, brilhante. E temos a colaboração da nossa produtora, não? A Ana Maria, que está aqui, né? Oliveira Rosa, nos acompanha também. Ela é a produtora desse grande projeto. É parte importantíssima desse projeto. Antes da gente encerrar, já está no finalzinho, Lúcio, eu queria que tu falasse um pouco, e com certeza isso está contemplado, né, Daniel? Tanto nos podcasts, né, como, né, na história aqui do livro que a gente acompanha, e ele é muito bem ilustrado, com imagens, e eu localizei em um trecho muito bonito que fala da tua parceria com o Jaime Caetano Brown, né, e tem ilustrações. Precisa de um programa todo para falar disso, né, são claro, 20 anos, né. São 20 anos praticamente, um pouquinho mais de 20 anos, mas vamos colocar 20 anos de parceria com esta maravilha que foi Jaime Caetano Brown, não? São pessoas, figuras essenciais
e que já não se faz mais. Então, a gente vai encerrando hoje o programa acompanhando mais uma linda canção com Lúcio e Anel. Muito obrigada, com certeza uma trajetória riquíssima, né, com parceiros importantíssimos. Daniel, mais uma vez, muito obrigada, parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa, pelo trabalho todo. A gente vai encerrando o programa de hoje, lembrando que nós temos um novo encontro amanhã a partir das 14h e a gente acompanha mais uma música com Lúcio e Anel. Obrigado. Só anunciar um nome que se chama Maestro Marco, não? E que é dedicado a um dos grandes ícones do violão brasileiro e do mundo, o maestro Marco Pereira. Maravilha. Thank you.